o que a gente vai fazer hoje é explorar as fofocas da monarquia. A gente vai explorar as fofocas que fazem com que a gente possa refletir por que a monarquia inglesa, mesmo ela sendo representativa, ela é uma bosta, né? E por que a Elizabeth II não merece nenhum tipo de condolência ou nenhum tipo de respeito, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar com um negocinho que eu gosto bastante, que é uma paradinha chamada Commonwealth. A Commonwealth, gente, nada mais é do que um grupo de países, são 52 nações, que fazem parte de um conglomerado que era capitaneado por ninguém mais, ninguém menos que justamente a senhora Betinha II. A Commonwealth ela é um resquício, né, da forma de dominação do Império Britânico, tendo em vista que o Império Britânico não domina mais diretamente muito desses lugares. Mas a Commonwealth é essa comunidade em que a Rainha Elizabeth é a autoridade máxima desses países. Então, ela é a representante máxima da Commonwealth. A Commonwealth é tão grande, gente, que existem os próprios jogos da Commonwealth. Então, todos esses países aqui, todos esses países que vocês estão vendo, participam dos Commonwealth Games. O Império Britânico, gente, era tão grande, era tão enorme, que os caras tinham os próprios Jogos Olímpicos. Vocês conseguem entender isso? Os caras têm os próprios Jogos Olímpicos. Esse ano aconteceu o Commonwealth Games. Olha que legal. Não é legal, gente, viver num tipo de sociedade que reproduz esse tipo de lógica? Em que a rainha chega lá e ela é praticamente a chefe de Estado. Tipo, e é isso que a gente tem que tentar entender. O que a monarquia tem de mais? A resposta é nada, gente. O monarca não tem nenhum atributo especial que dê legitimidade para ele atuar dessa forma. Nenhum. E aí a Commonwealth foi essa forma do Império Britânico conseguir manter um grupo de países que mantém suas relações e cujo interesse máximo é o interesse da Grã-Bretanha. Então é isso, né, gente? A começar pela própria existência da Commonwealth, né? Que é esse grupo de países que tem como eixo principal a monarquia britânica como a sua liderança. E aí, quando a gente para dar uma pesquisadinha rápida assim, sobre a Commonwealth, além do Reino Unido, quais são os outros 15 países que o Charles vai ser rei? Entendeu? Então, o Charles III, que está entrando para se tornar monarca, ele não vai se tornar monarca só da Inglaterra, não, bebê. Ele vai se tornar monarca de outros 15 países. De outros 15 países que fazem parte da Commonwealth. Aqui, ó. Vai ser rei do Reino Unido, Antigua e Barbuda, Austrália, Bahamas, Belize, Canadá, Granada, Jamaica, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, Ilha Salomão, Santa Lúcia, São Cristóvão e Neves e Tuvalu. Diretamente rei, né? Porque eu não sei se vocês sabem, gente, mas o Canadá e a Austrália não são completamente independentes do Reino Unido. Não são. Eles são subservientes à monarquia. Eles não são completamente independentes. Aqui, ó. Os reinos da Commonwealth faziam parte do antigo Império Britânico. Ao atingir sua independência, passaram a não ser mais controlados pela coroa, embora tenham mantido a monarquia na figura da rainha britânica. Aí a pessoa pergunta, Gustavo, mas se a rainha não tem poder de fato, né, se ela não tem poder político, por que essa crítica em relação a ela é uma crítica válida, né? Porque vamos lembrar, gente, que por mais que a monarquia não tenha poder político de fato, né, por mais que ela não tenha essa possibilidade de atuação na prática, na política, acontece uma coisa que ela influencia bastante, né? Ela tem um papel fundamental para que as lideranças de Estado tomem suas decisões conforme também o interesse da monarquia, conforme também o interesse da família real. Então, por mais que a família real não tenha participação no governo, não se eleja, ela ainda faz parte da gama de interesses que envolve a política britânica, e não só a política britânica, né, mas a política também de todos esses países que estão aí. Nos últimos anos, uma série de países optou por deixar o status de reinos na Commonwealth. O caso mais recente é Barbados, que se tornou uma república em 2021, após 400 anos sob a coroa britânica. 400 anos, gente. Gente, 400 anos. 400 anos.
E quem que é a heroína nacional? A Riri. Claro, né? A Austrália, por sua vez, fez em 99 um referendo sobre permanecer ou não como reino da Commonwealth, mas a saída foi rejeitada. O não ganhou com quase 55% dos votos e o país seguiu tendo a Rainha Elizabeth como monarca e chefe de Estado. Olha isso aqui. No auge dos anos 10 e antes das guerras mundiais, então isso aqui antes da Betinha, tá? Mas vamos lembrar que ela herdou essa porra. Ela herdou essa porra, tá? Lembrar isso aí. O Império Britânico chegou a ter mais de 400 milhões de pessoas, mais de 20% da população mundial. Lembrando que boa parte dessas pessoas, dessas 400 milhões de pessoas, que são consideradas na condição de colônia como sub-humanos. Tá? Então toda essa população do Império Britânico, ela não é considerada população que tem direitos políticos, que tem direitos civis, porque ela está sob o regime da colonização. Ela está sob o regime de colonialismo. Portanto, não é categoria de pessoa da mesma forma como os cidadãos britânicos vão ser pessoas. Mas o poderio britânico começou a se deteriorar, sobretudo após o final da Segunda Guerra. Quando Elizabeth chegou ao trono em 52, a Índia, maior das colônias do Império Britânico, já havia obtido a independência em 1947. Aliás, inclusive, o que me lembra um outro podre, porque a Rainha Elizabeth tem na sua coroa 2 diamantes, que são 2 diamantes. Eu até anotei aqui. É o Con e Neu. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Kohinoor Diamond. E é isso, o bagulho está, esse diamante está na coroa da rainha. E foi retirado da Índia, né? E existe até hoje a exigência por parte do país indiano, posso até procurar aqui para vocês. India demands return of the Kohinoor Diamond. E ela demanda, o país Índia está demandando o retorno desse diamante desde a sua independência. E até agora, bulhufas, nada. E é isso, né? A monarquia inglesa conseguiu construir toda a sua fortuna, todo o seu simbolismo, todo o seu poder a partir da dominação de outros povos e de outras sociedades. A primeira que vai utilizar o Kohinoor é a Rainha Vitória, lá no século XIX. Fora, né, o que se a gente parar aqui para lembrar aquela cena maravilhosa do Pantera Negra, em que o Monger, né, que o vilão, né, que para mim não é o vilão, para mim é o herói do filme, ele vai justamente reclamar sobre todos os objetos de museus, todos os objetos que foram roubados pela coroa britânica no processo de colonização. Não falei ainda dos duques de Windsor, vou falar, tá na lista. Comecei só mandando o basiquinho de Commonwealth, entendeu? Mesmo os países que mantiveram a monarquia britânica, a Rainha Elizabeth... Ah, não, tava aqui, né? Além dos reinos ligados à coroa, a Commonwealth tem até hoje 52 países associados. Os países são ex-colônias e a maioria hoje é uma república, já não tendo mais a Rainha Elizabeth II como chefe de Estado. Nesse caso, Charles III terá ainda o cargo de novo chefe de Estado da Comunidade de Nações, e os países afirmam ser um símbolo da sua livre associação. Deve ser muito legal essa livre associação, né? Mesmo nos países que mantiveram a monarquia britânica, a Rainha Elizabeth era somente chefe de Estado, assim como também será o Rei Charles. Decisões políticas, econômicas e outras ficam a cargo dos próprios governantes locais na figura de um chefe de governo, além dos parlamentos eleitos por voto popular. Mas é aquela coisa que a gente falou, né, gente? Não é porque ela não está inserida na dinâmica política real, né, na dinâmica política do parlamento, que esses grupos não vão promover influências para política britânica. E isso me leva ao outro podre da monarquia britânica, que é este podre aqui, ó. A famosa história das conexões entre o regime nazista e a monarquia britânica, a começar por essa fotinha aqui maravilhosa. Esse aqui é o duque e essa daqui é a duquesa de Windsor. É o Eduardo VIII e a boizinha dele. Eduardo VIII, gente, vai ser rei da Inglaterra entre janeiro e outubro de 1936, se não me engano. Mas ele vai abdicar rapidamente para poder viver esse grande amor, né? Mas qual que é a história dessas duas pessoas? O Duque de Windsor e a Duquesa de Windsor eram bastante próximas do regime nazista. Eles eram bastante simpatizantes. Então vou ler aqui em tempo real para vocês.
Os Windsors, antigo monarca Eduardo VIII e sua amante americana Wallis Simpson, por quem ele abdicou do trono. Were a pesky thorn in the royal side. Eram meio que uma pedra no sapato para a realeza. Not least because they were thought to be Nazi. Não menos porque eles eram pensados como simpatizantes nazistas, né? A inteligência concedida ao FBI alegou que nazistas estavam usando o duque e a duquesa para ganhar informações e que ajudariam nos esforços de guerra. Ele era certamente simpático, disse o biógrafo real Andrew Morton, autor de 17 encarnações, a realeza, os nazistas e a maior cobertura da história sobre o duque. Até mesmo depois da guerra, ele pensou que Hitler era uma boa pessoa e que ele tinha feito um bom trabalho na Alemanha. E ele também era antissemita antes, durante e depois da guerra. Eduardo estava no centro de um alegado golpe de Estado, para retirar Winston Churchill. Winston Churchill, que também não era flor que se cheirasse, também era um filho da puta. Então você imagina qual que é o nível de reacionarismo do brother que visa retirar o Winston Churchill do poder para poder colocar, como ele fala aqui, a favor um governo pró-nazi. O Führer e os seus conselheiros principais não tinham dúvidas de rubbing their hands, né, que é tipo mexer ali as mãos juntos para poder puxar essas cordinhas para poder garantir que o Puppet King, né, que é esse rei fantoche, que utilizar o Eduardo na verdade como rei fantoche para poder ser reinstalado no poder e assim garantir a entrada de um governo pró-nazi e fazer uma aliança anglo-germânica. Aqui, ó, doutora Karina Urbach, do Instituto de Pesquisa de História da Universidade de Londres, descobriu evidência de quão fundo era a relação do Duque de quão longe foi a relação do Duque com os nazistas. Ela detalhou num relatório no dia 25 de junho de 1940, pelo diplomata espanhol e amigo do Duque, Dom Javier Bermejillo, de uma conversação que Eduardo teve, que dizia que ele bombardearia a Inglaterra, que o bombardeio da Inglaterra poderia colocar um fim à Segunda Guerra Mundial. A doutora Urbach diz que esse relatório passou para os militares, para o militar espanhol, ditador, o general Francisco Franco, e depois para a Alemanha. A Inglaterra foi bombardeada pelos alemães em 10 de julho de 1940. Simpson também era alegada também por ter links com nazistas bastante profundos, né? Com rumores de que antes do seu casamento com Edward, ela era amante ela era amante do ministro das Relações Exteriores nazista, o Joachim von Ribbentrop. Caralho, parça. Porra, tá maluco. Tá doido, que isso? Aí continua, né? O primo, porque é isso, né? Da mesma categoria criada de o seu primo já tem carro, o seu primo já tá trabalhando, o seu primo já tá rico. Esse aí, na família real, é assim, né? Ô Eduardo, e o seu primo, o Charlie, que já tá ali lutando ao lado dos nazis? E aí? E você? Vai fazer o quê, né? Essa a relação. Aqui. Os apoiadores nazistas dos Windsors também se provaram uma mosca em ointment. Ointment é tipo pomada, assim. É uma expressão estranha, né? A mosca na pomada. Apesar de um deles, por um período, ser um visitante muito bem-vindo no Palácio de Buckingham. O antigo príncipe britânico Charles Edward, o Duque de Coburg, também conhecido como Charlie Coburg, era neto da Rainha Vitória, primeiro primo do rei George V e confidente, broderagem do Duque de Windsor, do Eduardo VIII, portanto. Coburg foi o empregado do Führer as a go-between for the German government, significa que ele ficava nesse leve trás do governo alemão para poder explorar os laços positivos que a família real teria com a Alemanha nazista. The Times, via The Weekend Australian,
disse que Coburg escreveu no seu diário, escrevia muito no seu diário de visitação quando ele ia para o Palácio de Buckingham e para o Palácio de Sandringham. His value as a key asset to Hitler was laid out in a telegram. Ele disse, o valor central dele, dado por Hitler, foi colocado num telegrama enviado pelo líder nazista no bunker dele em abril de 45. O Führer attaches importance to the... Nossa. O Führer coloca a importância para o Duque de Coburg em que nenhum tipo de informação, em que nenhum tipo de conta caísse nas mãos inimigas, né? Então o cara era simplesmente confidente, né? O cara era o braço direito, uma pessoa de confiança de Hitler na Inglaterra, dentro do Palácio de Buckingham. Aí vai falar, mas a Rainha Elizabeth, ela não tinha nada a ver com isso, meu parceiro. Fora o vídeo da Betinha fazendo saudação nazi, né? Gente, a Betinha, né? A família real, toda essa lógica da monarquia, ela é produzida e centrada a partir de perspectivas colonialistas. Ela não precisa declaradamente usar uma suástica. Ela não precisa declaradamente fazer isso. Da mesma forma como a gente tem certos chefes de Estado, né, que constantemente vinculam seu discurso, vinculam sua linguagem, de forma a encorajar grupos, encorajar associações nazistas em vários lugares do mundo. Não precisa estar usando a camisa parda para ser nazi. Esse tipo de flerte acontece não só com a monarquia inglesa, mas acontece com vários chefes de Estado. A grande questão é essa, né? Cadê que a rainha tentou promover uma lógica diferente? Porque a lógica do colonialismo inglês é a lógica nazista, né? O grande problema para os ingleses e franceses, quando os nazistas resolvem invadir a Polônia, era de que eles estavam querendo aplicar essa lógica que os ingleses e franceses já aplicavam em Ásia e África na Europa. Esse foi o problema. O problema nunca foi um problema de ordem moral. Nunca foi um problema de ordem moral. O problema sempre foi da ordem dos interesses econômicos de cada um desses grupos. E aí lembraram muito bem do caso de racismo que a família real toda teve com a companheira do príncipe Harry, né? A Meghan, blá blá blá. Não sei o sobrenome dela. Mas que tem fofoca de membro da família real perguntando pro Harry quão escura a criança seria. Que inclusive é um dos fatores que levou o Harry e a Meghan a se afastarem, se mudarem de Londres para ir morar nos Estados Unidos. Gente, como que vocês vão falar que a monarquia inglesa reproduz racismo? Para, gente, olha só. É o príncipe William e a príncipe Kate sendo carregadas por pessoas de cor. Olha que fofo. Não é legal? Que sociedade bonita, que modo bonito de comemorar, de viver. Que legal, pô. Muito fofinho, né? Que lindo. Lindo. Sabe o que isso me lembra? Isso me lembra um quadrinho. Sabia? Isso me lembra um quadrinho. Vou até pesquisar aqui. Eu acho. Aqui mesmo, ó. Vocês lembram disso aqui? Lembra desse quadrinho do Tintin? Que ele também está sendo carregado. Que fofo. Essas pessoas. Se eu não me engano, esse é o quadrinho Tintins Aventura no Congo. Que legal. Não é fofo? Não é fofo esse racismo gigantesco? Não vamos ser muito duros com os europeus, tadinhos. Eles não merecem, né? Tanto juízo. Exatamente. Eles têm privilégio de carregar o casal real. Olha que privilégio lindo que eles têm. É isso, gente. A monarquia inglesa é uma bosta, velho. É isso. Ela se sustentou a partir da exploração de outros povos, a partir da dominação de outros lugares e da subjugação de costumes, culturas inteiras. Simples assim. Simples assim. Simples assim. Coisa linda, né? Coisa linda. Vamos voltar lá pro texto. Olha o príncipe George do Duque de Kent. Vamos lá. Alguns historiadores acreditam que Eduardo VIII não era o único filho do rei George V para conspirar com os nazistas para criar uma aliança anglo-germânica. John Harris e Richard Wilborn, autores de Rudolf Hess, Treachery and Deception, garantem que o príncipe George, duque de Kent e tio de Elizabeth II, teve um papel fundamental em planejar um golpe de Estado with Hitler's
Deputy. O que é deputy mesmo? Deve ser deputado, congressista, algo nesse sentido, né? Ah, deputy é Hess, tá certo, né? É isso. O político hitlerista Hess para tirar o primeiro-ministro Winston Churchill e forjar um tratado com o Führer. Um dos mistérios mais duradouros da Segunda Guerra Mundial é porque Hess paraquedou, né? Foi até a Escócia em 1941. Harris e Wilborn, depois de verem mais de 10 mil documentos, acreditam que evidências fortemente apontam para uma conspiração anglo-germânica. Intrigosamente, né, sei lá, o príncipe George, que servia na Força Aérea Britânica, disse que ele estava na Escócia quando Hess chegou. Tendo pesado todas as evidências e à luz das recentes descobertas que nós fizemos, nós acreditamos que agora, de fato, havia uma tentativa de golpe de Estado ao redor do príncipe George. A aristocracia era o que tinha mais a perder com a manutenção de Churchill no poder. Todos eles sabiam que a Alemanha estava bombardeando a Inglaterra de noite e meio que piorando as condições do país, né? Softening garantindo uma piora, né? Diminuindo as condições do país para uma invasão e que com certeza custaria a eles a sua riqueza, seu status e suas vidas. O príncipe morreu em ação em 25 de agosto de 42. Muito triste! Aí não tem o vídeo da Betinha, claro que não. E aí tem a Betinha que quando ela era jovenzinha, ela foi ensinada pelo simpatizante tio Edward a fazer a saudação nazi. Ela fez a saudaçãozinha, mas aí, gente, a gente pode pensar que para fazer o advogado do diabo literalmente, né? A criança, etc, etc, etc e tal, tá? Porque não sabe, blá, blá, mas a gente vê nas viagens, a gente vê na ação dela como monarca que não era bem isso, né? Que sabia muito bem das coisas. É isso aí, gente. A monarquia é uma merda, velho. Agora é uma criança de verdade. Isso não é igual o monarca que é só um jovem de 35 anos. Ah, e é verdade. A gente sabe que isso procede porque tem essa fotinha aqui, ó. A Elizabeth II veio para Portugal trocar ideia com esse... Ah, que fofo esse boyzinho aqui. Quem que é esse boyzinho? É ele mesmo. É o Salazar. Salazar que era ditador de Portugal. Ditador fascista de Portugal. É lindo demais, pô. Lindo demais. Olha que sorridente, olha que coisa linda. Ah, um encontro. Maravilhoso. E sim, e essa é mais uma live para comemorar Tricas na final da Sul-Americana. Foda-se os haters. Um salve para Campinas aí, camarada. É isso. Bom demais, velho. Será que a Escócia fica independente? É possível, viu? Porra, não tem jeito. É o Tricas, o clube da fé. Chora haters. Chora demais, velho. Chora demais. Não, a Irlanda não reunifica nem fudendo. Nem fudendo. País de Gales, eu acho que dos 3 que estão ali, sem contar a Inglaterra, né? Os 3 que estão ali é o que menos tem chance de sair. E a CDB? O que é CDB? Ah, Copa do Brasil? Ah, já era, né, gente? Gustavo é calmo por causa do estresse que é torcer pro Tricas. É verdade. Tricas Série B da Liberta. E estamos comemorando, né, caralho? Palmeirenses também não comemoraram 2 vezes quando foram rebaixados? Então pronto. A diferença é que a gente nunca foi rebaixado, né? Tem só essa, assim. Isso, eu gosto desse rebaixamento do São Paulo que nunca aconteceu. Eu gosto, eu acho bem interessante, assim. Cullinan 1, maior diamante do mundo que a Inglaterra roubou, estava no cedro da Rainha Elizabeth II. Cullinan, nunca tinha ouvido falar aqui, cadê? Cullinan, mano, o bagulho chama Cullinan 1, velho. Vamos ver qual é que é. Nossa, parça. Caralho. Estava no cedro da rainha. Cetro, né? Olha isso, velho. Essa imagem tá uma bosta, né? Caralho, olha o tamanho dessa porra, velho. Olha aqui todas as joias. Essas aqui acho que são as joias que estão. Olha as joias da rainha. Olha que coisa linda. Olha que fofo. Tudo conseguido através de muito trabalho, muito esforço. Muito trabalho, muito esforço, muita dedicação. Muito trabalho.
muito esforço por parte da monarquia. Ó, que fofo. Não é fofo, gente? A rainha é muito legal, pô. A monarquia é muito legal. Tadinha da rainha. Uma velhinha tão simpática. Colonialismo torando, exatamente. Tem aqui, ó. Tem um outro aqui que eu queria achar. Gente, ó, vamos parar pra pensar num negócio, né? Olha isso aqui. Gente, esse mapinha que vocês estão vendo. Tá vendo aqui esse mapinha? Esse mapinha, meu povo. Esse mapinha é de todos os países. Todos os países que o Reino Unido dominou. Que o Império Britânico dominou. Todos esses, olha isso, gente. Todos esses lugares hoje têm um dia de festa da independência por causa do Império Britânico. Porque o Império Britânico dominou eles. São quase todos os países do mundo, velho. Olha isso. Olha, e vamos ver, né? Vamos ver a listinha de quais países eram dominados pela rainha quando eles se tornaram independentes. 1981, Antigua e Barbuda, mano, outro dia. Bahamas, Bahrein, Barbados, Belize, Botsuana, Brunei, Chipre, Dominica, Egito já não era ela, Eswatini, que é a antiga Suazilândia, 1970, Fiji, Gâmbia, Gana, Grenada, Guiana, Índia não, Iraque não, Israel não, Jamaica, Jordânia não, Quênia, Kiribati, Kuwait, Lesoto, Líbia, Malawi, Malásia, Maldivas, Malta, Maurícia, Maurícias, acho que é Maurícia que chama. Myanmar já era, Nauru, Nigéria, Omã, Paquistão era também, Catar, Santa Lúcia, São Kitts e Neves, São Vicente e Granadinas, Seychelles, Serra Leoa, Ilha Salomão, Somalilândia, Iêmen do Sul, Sri Lanka já era, Sudão, Tanginíquia, e vai formar Tanzânia mais tarde, Tonga, Trinidad e Tobago, Tuvalu, Uganda, Emirados Árabes Unidos, foda-se, Vanuatu, Zâmbia, Zanzibar, Zimbábue. Aí tem, claro, a ocupação. Fora isso, né? Fora todas as guerras que a Inglaterra esteve envolvida diretamente junto com os Estados Unidos, né? Guerra do Iraque, Guerra do Golfo, só coisa boa. Só coisa boa. Só coisa boa. Só coisa boa. Fora os países que foram invadidos, né? Fora as Ilhas Malvinas, as Falklands, né? Que estão aqui embaixo, aqui, ó. Colônias, nossa, olha isso. Colônias britânicas que declararam a independência e que depois foram restauradas para o governo britânico. Anguilha. E a Rodésia. Rodésia do Sul, que mais tarde vai se tornar o Zimbábue. Bermuda. Gibraltar. Isso aqui são territórios territórios além mar que tem referendado uma certa independência, né? Uma certa autonomia. Bermuda, Gibraltar, Ilhas Malvinas, não Falklands, tá? Aqui territórios que eram da Inglaterra e que estão sendo reivindicados por outros países. Pouca coisa, gente. Pelo amor de Deus, velho. Olha isso, mano. Vamos ver a Commonwealth de Nações de novo, vai. Olha isso aqui, gente. E fora isso, né, o camarada lembrou muito bem aqui, o capincho leninista lembrou muito bem que o bisavô dela, o George V, era primo do czar e do Guilherme II. Na Primeira Guerra Mundial, os três monarcas estavam se batendo. Tudo a mesma família, parça. Todo mundo relacionado. Porque o negócio é esse, né, gente? Eles só se casam entre si, eles têm essas relações pra manter propriedade, pra manter herança, meu parceiro. Pra manter herança, pra isso que ela existiu. Você tá maluco. Não a gente tem que ver o musical da Elizabeth pra embasar nosso argumento. Igual a Renata Barreto.